Tu já sentiu que nada mais te anima? Nem jogar, nem assistir, nem conversar com ninguém? Às vezes, eu paro e fico pensando em como a gente muda. Como é estranho crescer. Quando eu era criança, eu podia passar o dia inteiro jogando, assistindo desenho, brincando, sem pensar em nada. A vida era leve. Era só acordar e fazer o que eu gostava. Hoje, parece que tudo pesa. Eu pego o celular e nada me chama atenção. Eu sento na frente de um jogo que eu amava e simplesmente não sinto vontade. Eu abro o YouTube, o Instagram e não quero ver nada, nem jogar, nem assistir, nem conversar. É como se o mundo tivesse perdido as cores, e junto com isso vem uma culpa que dói. Culpa por não fazer nada, culpa por descansar, culpa por estar cansado. E ao mesmo tempo, culpa por tentar fazer algo que deveria ser prazeroso. Eu começo a jogar e penso, cara, o que eu tô fazendo? Tô perdendo tempo. Eu começo a assistir algo e parece que minha cabeça fala, você devia estar fazendo outra coisa. Você devia estar produzindo. Você tá atrasado. É uma guerra interna. E parece que nada que a gente faz está certo. E isso é muito louco, porque quando a gente era criança, tudo era simples. Você gostava de algo e pronto, você fazia. Hoje, até para curtir algo, você sente que precisa pedir permissão para a vida. Como se fosse errado descansar. Como se fosse errado se divertir. Como se fosse errado existir. E eu sei que muita gente sente isso. Essa sensação de que nada anima, que nada empolga, que nada faz sentido. Aquele jogo que antes te deixava feliz, agora parece cansativo. Aquele vídeo que antes te fazia rir, agora parece chato. Aquele momento que deveria ser seu momento, vira um peso. E você começa a se perguntar, será que tem algo errado comigo? Mas a verdade é que não tem nada de errado com você. A verdade é que a mente, quando está cansada, ela desliga o prazer, ela desliga a vontade, ela desliga coisas que antes te deixavam feliz. Ela entra num modo de sobrevivência, como se estivesse dizendo, eu tô sobrecarregada, eu tô tentando te manter de pé, me dá um tempo. A gente cresce e começa a carregar coisas que uma criança nunca precisou carregar. Responsabilidades, medos, comparações, pressão, a sensação de que todo mundo está avançando menos você, a sensação de que você está ficando para trás, a sensação de que você precisava fazer mais, ser mais, conseguir mais. E aí, quando chega o momento de fazer algo que deveria ser leve, a mente não consegue, porque ela não tem espaço, ela não tem energia. Ela está esgotada. E isso piora quando entra o peso do trabalho, ou até a falta dele. Quem trabalha chega morto, sem força até para pensar, sem vontade para nada. A cabeça só quer desligar. Quem não trabalha sente culpa, sente pressão, sente que está falhando. E essa pressão mata o prazer, porque você começa a sentir que não tem o direito de descansar, que não merece se divertir, que não pode perder tempo. E com isso, tudo que antes era um hobby vira uma obrigação. Tudo que antes era prazer vira culpa. E aí vem a pergunta: como que a gente vai sentir vontade de jogar ou assistir algo se até respirar já pesa? Como que a mente vai sentir prazer se ela está ocupada demais tentando sobreviver? É como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. Uma hora teu corpo trava, e tua mente também. A gente se perde no caminho sem perceber. A criança que você foi ainda existe dentro de você, mas ela está escondida atrás de dias difíceis, atrás de expectativas, atrás de medo, atrás de cobrança. E ela está tentando gritar, ei, você ainda gosta dessas coisas, você só está cansado. Só que a gente não escuta, porque a vida adulta faz barulho demais. Ela rouba a nossa atenção, ela faz a gente esquecer quem somos, faz a gente achar que prazer é perda de tempo, que diversão é preguiça. Mas não é. Nunca foi. E aí você começa a achar que perdeu algo, que perdeu a alegria, que perdeu a paixão, que perdeu a vontade. Mas na real, você só perdeu o equilíbrio. Porque quando você é criança, você vive o momento. Quando você cresce, você vive no futuro, pensando no que vai acontecer, no que tem que fazer, no que precisa resolver. E tudo isso vai drenando tua energia, vai apagando teu brilho. Mas existe um caminho de volta. E ele não tem nada a ver com forçar as coisas. Não é, volte a jogar, volte a assistir, volte a amar o que você gostava. Não, isso só aumenta a pressão. O caminho de volta começa com algo simples.
Parar de se cobrar o tempo todo. Se permitir existir. Se permitir descansar. Se permitir sentir. Fazer algo por 5 minutos, sem meta, sem obrigação. Parar de se comparar com a vida dos outros. Parar de achar que você está atrasado. Entender que a vida não é uma corrida. Que você não precisa estar bem o tempo todo. Que você não precisa estar produzindo o tempo todo. E, principalmente, entender que prazer não é perda de tempo. Prazer é combustível. É o que te mantém funcionando. É o que te lembra que você não é uma máquina. Que você é humano e que você tem limites. E tudo bem ter limites. Tudo bem estar cansado. Tudo bem não ter vontade de nada por um tempo. Tudo bem desacelerar. Porque a verdade é simples. Você não deixou de gostar das coisas. Você só ficou exausto. E quando a alma está cansada, até o que é leve vira pesado. Mas isso não é permanente. Isso não te define. Isso não significa que você nunca mais vai sentir prazer nas coisas. Significa só que você precisa respirar, se cuidar e fazer as pazes com você mesmo. No fundo, aquela criança que amava jogar, que amava assistir, que amava viver, ela ainda existe dentro de você. Ela só tá machucada, ela só tá sobrecarregada, ela só quer um pouco de paz. E ela só precisa que você pare de se cobrar tanto, que você permita que ela volte devagar, sem pressão, sem culpa. A vida adulta tenta apagar quem a gente era, mas não consegue, porque lá dentro ainda tem uma parte sua que quer viver, que quer sentir, que quer sorrir, que quer aproveitar. E essa parte não morreu. Ela só tá esperando você respirar fundo e deixar ela voltar. Obrigado por assistir. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta alguma coisa, qualquer coisa. Às vezes, desabafar já ajuda. Tamo junto.